Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal IRP Fácil. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o módulo Gestão de Contratos, né, da linha TOTS Proteus. E nesse primeiro vídeo de muitos aí que virão, será o vídeo que nós vamos falar aí do o básico necessário, fundamental para elaborar um contrato. Desde os principais cadastros, aqueles exatamente que são necessários, até mesmo a criação e a mudança de status desse contrato, né, de um contrato ali em elaboração para vigente, ok? Então vamos lá. Vou começar aqui através do menu de atualizações, devidamente logado no módulo de gestão de contrato, que é o módulo 69 aqui da linha do RP TOTUS. Então vou vir aqui em atualizações, cadastros, tipos, são os cadastros específicos. Entre os tipos, o principal deles são os tipos de contratos e planilhas. Os demais também têm suas relevâncias, porém não são assim essencial no primeiro momento. Então vou clicar aqui, tipo de contrato, e aí nós vamos clicar aqui em incluir, e nós vamos definir primeiro aqui a espécie desse contrato, se ele será um contrato de compra ou venda. Vou primeiro simular aqui como se fosse um contrato de compras, e aí de acordo com como for parametrizado aqui os campos, esse tipo de contrato terá um determinado comportamento na hora da elaboração do contrato lá na frente. Vou colocar aqui, esse aqui é um contrato fixo, né? Com cronograma. Cronograma financeiro ali de pagamentos, né? Então vou colocar aqui no contrato fixo, o cronograma. Esse contrato nosso tem previsão financeira, vai atualizar lá o financeiro. Antes de preencher os demais campos aqui na parte de cima, vamos preencher aqui informações que vão ser relativas ali à medição. Primeiro, ele é um contrato fixo com cronograma. A medição vai ser automática, sim ou não? Aqui é um parâmetro interessante, porque se eu coloco medição automática, ele vai permitir também que essa medição seja feita de forma manual, mas o automático garante que eu coloque aqui um agendamento ou que eu execute essa medição simplesmente através de uma rotina do menu de miscelânea do mesmo módulo, né? Se ele é uma medição, esse tipo de contrato vai ter medição automática, não pode ser medição eventual. Então, medição eventual é aquela medição que só vai acontecer quando ali existir um evento que precisasse ser medido. Normalmente contratos de serviços e alguns outros tipos de contrato também têm essa informação. O tipo de limite financeiro aqui, ou físico, é relacionado ao percentual que podemos colocar aqui. Isso aqui normalmente é um percentual a mais que pode ser medido caso ultrapasse o que estava no cronograma, o que está definido ali no cronograma para ser medido periodicamente. Então aqui, a princípio, quando a gente coloca aqui a medição e define, ele habilita alguns campos aqui. Por exemplo, se esse contrato fixo vai ter cronograma físico, ou seja, vai controlar quantidade ou vai controlar só valor? Se eu coloco que ele vai controlar quantidade, isso é físico, quando eu gerar o cronograma, ele vai colocar de acordo com as quantidades estabelecidas nas planilhas do contrato, ele vai colocar ali uma quantidade exata prevista a ser medida periodicamente, que pode ser ali, no nosso exemplo aqui, pode ser no futuro por mês, por semana e assim por diante. Então, se eu coloco como não, a quantidade colocada no contrato, depois na elaboração do contrato, vai ser simplesmente para que ele gere ali um valor total, faça um cálculo, mas não vai ser controlado as quantidades de entregas físicas. Normalmente, contratos de serviços não controla essa entrega física, né? Então, logo, como aqui poderia ser um contrato de aluguel, um contrato de serviço no geral, não há necessidade de controle físico. Vamos lá. Aqui a gente tem multas ou bonificação, se no recebimento ou na medição, né? Caso seja aqui no recebimento, é no momento da entrada da nota fiscal. Se for na medição, a gente pode aplicar no momento ali de realizar aquela medição do contrato. Aqui no caso, manual vai permitir multas ou bonificação e dias para aviso. Esse aqui é dias para aviso do término do contrato, né? Eu posso colocar separado com vírgulas, por exemplo, 120,
90,60,20. Então ele vai dar ali alguns alertas. Isso aqui tem que trabalhar de acordo com outra rotina do sistema, que é o M-Message do Proteus, que vai enviar alertas, né, toda vez que for atingido esses dias aqui de periodicidade de vencimento. Tá? E aqui embaixo a outra parte, no que diz respeito à aprovação. Nesse primeiro momento eu vou colocar que esse contrato é um contrato sem alçada de aprovação. Vou fazer um vídeo no futuro só falando de como vai tratado a alçada de aprovação de contratos. Então, a princípio, aqui nós estamos sem nenhum tipo de aprovação. Grupo para medição também não precisa, então vou salvar. Observando que o fato de ter colocado aqui como fixo, né, e previsão financeira, ele permite que eu gere um cronograma. Então, vou clicar aqui em confirmar. Em seguida, vamos fazer uma planilha. Preciso ter o tipo do contrato, em seguida, o tipo de planilha. Entre tantos tipos de planilhas existentes, o primeiro tipo que nós vamos fazer é essa que já está aqui até cadastrada, que é uma que eu posso chamar de conforme o contrato. Tudo que está cadastrado no contrato, a planilha segue conforme ali definido. Exemplo, clicar aqui no incluir, vou colocar aqui, vou chamar de planilha genérica, ok? Planilha genérica. Planilha genérica conforme o contrato. Então, o que conforme o contrato? A medição eventual é conforme o contrato, sim ou não? Se é conforme o contrato ou se ela é medição eventual, sim ou não. Ela é medição recorrente. O que eu quero dizer é que, do jeito que aqui está, quem manda nesse momento na elaboração do contrato e como vai ser tratada as medições é o tipo do contrato que nós fizemos agora há pouco. Porém, se eu vier aqui nesse momento, né, e alterar alguma das informações, como por exemplo, lá eu disse que não tem cronograma físico. Aqui, filho, o papai está gravando um vídeo aqui rapidinho. Aí aqui, pessoal, se eu colocar, por exemplo, aqui, que vai ter um cronograma físico, ele vai sobrepor o que estava no tipo do contrato. Lá eu disse que não, aqui eu estou dizendo que sim, porque a gente entende que num contrato, na elaboração de um contrato, pode ter várias planilhas, cada uma planilha com uma atribuição e uma tratativa diferente. Tá? Então, nesse caso aqui, como primeiro exemplo, vou deixar ele aqui conforme o contrato, tudo igual. Pode perceber que os mesmos campos, ou boa parte deles que nós temos lá no tipo do contrato, a gente também tem aqui no tipo de planilha. A planilha ela prevalece sobre o contrato, mas nesse cenário ela está ali servindo somente como um apoio, ou seja, tudo que o tipo do contrato disser, ela assina embaixo. Vou confirmar aqui também. Bom, gente, claro que nós vamos precisar dos cadastros básicos, como preciso de um produto, preciso de um fornecedor, preciso de condição de pagamento, preciso dos principais cadastros que já são cadastros básicos aí do módulo de compras, do módulo de estoque. Então, para não entrar nesse mérito aqui dos cadastros básicos, aí se vocês depois sentirem necessidade, comenta no vídeo aqui, posta, pede, queria saber quais são os cadastros básicos, cadastros disso, aqui, daquilo outro, aí a gente monta alguns videozinhos falando sobre isso. Então, para não ficar muito comprido o vídeo, vou direto aqui então na elaboração do contrato. Então, nós vamos vir aqui em atualizações, contratos, manutenção. Okay? Aqui nós vamos clicar em incluir um contrato na sua modalidade de compra, pode ser compra ou venda. Guardamos um pouquinho enquanto ele processa ali, né, as tabelas. Primeira lacuna que nós vamos preencher aqui é o tipo do contrato. Então, nós cadastramos anteriormente ali, né, o tipo do contrato nosso, contrato fixo com cronograma. Data de início para esse contrato, eu vou dizer aqui que ele começou dia 1º de 4 de 2021. Vigência do contrato. Pode ser aí periodicidade de dias, meses, anos ou indeterminada. Eu vou colocar aqui como se fosse em anos. Vigência no período aí de 6 meses. Tá bom? Então ela vai valer aí até 1º de 4. Opa, cadê? 6 meses, eu coloquei anos, vou colocar em meses aqui. 1º de 10 de 21. Condição de pagamento. Vou colocar uma condição de pagamento aqui, já
previamente cadastrada. Nesse momento não vamos falar de reajuste, nem de calção, vou só elaborar um contrato começo, meio e fim. O objeto aqui é realmente a minuta do contrato, ali o que existe necessariamente no contrato impresso, né? Ainda não é o contrato impresso anexado, mas ele pode ser o quê? Eu posso, de repente, aqui pegar no site, deixa eu abrir uma janela aqui anônima, por exemplo, puxar aqui para o meu monitor. Por exemplo, aqui, modelo de contrato de aluguel, assim, aluguel, ao vivo. Vou pegar aqui um modelinho, deixa eu ver se tem algum aqui, contrato de aluguel. Deixa eu pegar alguém, deixa eu ver esse aqui. Só para pegar algumas coisas, minuta do contrato, particular, tal. Ah, tem um exemplinho aqui básico. Eu poderia pegar aqui, ó. Pegar esse texto aqui, apesar que aqui eu acho que já está com um formulário online. Então, deixa eu colocar aqui um outro. Contrato de locação, pode ser. Vou pegar aqui, ó, o contrato, onde vai ter ali algumas informações. Vai chegar uma hora que vai ter as cláusulas. Cadê? Vamos lá. Contrato. Vou pegar uma informação qualquer aqui, só para a gente entender ali o contexto. Para a gente não perder tempo aqui. Deixa eu ver. Modelo de contrato de aluguel. Simples. Deixa eu ver se aparece alguma coisa melhor aqui. Julianato Móvel. Ia pegar alguma coisinha. Tem aqui. A internet está ficando chata com essas coisas, né? Vou pegar aqui, pronto, objeto, e aí começa, parágrafo 1, 2, 3, segundo, tal, cadê as cláusulas? Legal, pegar ali um pedacinho qualquer. Pegar aqui, até aqui, pronto. Copiar aqui, deixa eu ver aqui, vou vir aqui novamente no Proteus e vou colar aqui no objeto, tá? Ok, na parte de baixo é onde a gente deve colocar ali as cláusulas, porque pode ter no futuro a necessidade de alterar uma cláusula, né? E essa alteração é feita através do que a gente vai chamar no futuro de revisão. Então aqui, por exemplo, seria as cláusulas, vou colocar aqui, cláusulas, tal, todas as cláusulas. Pronto. Lá no final, né? Como esse nosso título ele tem uma previsão financeira, recomenda-se colocar uma natureza que vai representar ali o que vai ser lançado lá nesse contrato. Eu vou usar aqui, por exemplo, contratos de compras. Então, uma natureza financeira. Beleza. Agora vamos para a elaboração aqui da parte da planilha, ou seja, a construção do objeto do contrato em si, o item que vai ser medido. Primeiro aqui, vou selecionar um fornecedor. Vou pegar aqui um fornecedor qualquer, vou pegar aqui a prestativa. Em seguida, planilhas. Vou marcar o fornecedor aqui, né, que eu acabei de selecionar anteriormente. Em seguida, o tipo de planilha. Então, olha lá, a planilha genérica que nós acabamos de criar. Cadê ela? Planilha genérica. Conforme o contrato, genérica. Beleza? Ok. Em seguida, aqui embaixo, os itens que essa planilha vai sustentar, alimentar. Então, vou vir aqui, produto. Já foi previamente cadastrado o produto. Eu vou colocar aqui um aluguel de espaço para eventos. Vou colocar aqui que ele deve ser aí uma unidade, no valor de, eu vou colocar na verdade 6 unidades para ficar mais fácil a compreensão, no valor de R$2.000. Vou botar aqui 20 mil. Pronto. Um contrato no valor de 120 mil. Navegando aqui para a nossa direita tem um item bem relevante. Além dos itens aqui de centro de custo, as entidades contábeis no geral, tipo de entrada, que aí vai ser a classificação fiscal, né? Caso a medição desse item siga esse critério a seguir aqui, ó, né? Se ao realizar a medição desse item, vai gerar nota fiscal ou título. Se tiver marcado como nota fiscal, significa que ao medir esse item, ele vai gerar um pedido de compra,
O resultado desse pedido de compra é o recebimento da nota fiscal. Se eu coloco aqui que vai gerar um título, significa que ao medir isso aqui não vai ter pedido de compra, ele já vai gerar um título no contas a pagar, por se tratar de um contrato de compras, né? Vou colocar a nota fiscal, é um cenário um pouquinho mais completo. Eu posso salvar ele aqui. Ele vai deixar eu salvar, mas quando eu for transformar esse contrato em vigente, ele vai me alertar que existe o quê? Um cronograma. Eu vou salvar aqui. Que ele trouxe algumas informações relacionadas à integração que está habilitado nessa base do planejamento e controle orçamentário. Só esse parâmetro não é obrigatório, tá? Então ele fechou em um sucesso. Provavelmente na sua base de treinamento aí de teste que você estiver usando, não vai aparecer aquela tela que ali é uma integração que tem o meu GCT aqui, minha gestão de contratos, tem uma integração com a base do planejamento e controle orçamentário. Se tiver curiosidade também de saber, comenta aí nos vídeos que a gente fala um pouquinho sobre essa integração, que é bacana. Então, ok, gente. Vou tentar agora. Esse contrato aqui, ele está em elaboração. Ele está aqui no status de emitido, né? Se eu der um clique duplo aqui, a gente vai ver pela legenda. Ele é em elaboração. E aí, eu vou transformar esse contrato em vigente. Observem que eu vou tentar transformar ele em vigente. Situação, outras ações de situação. Está em emitido, vou transformá-lo em vigente. Então, ok. E sim. Ele vai dar um alerta, vai dizer para mim, ó, o contrato possui planilhas com montante não equivalente ao montante dos cronogramas. O que ele está dizendo? Você gerou um contrato, o tipo de contrato que você usou pede um cronograma, por quê? Ele é um contrato fixo e tem controle financeiro. Se ele é fixo e tem controle financeiro, eu tenho que dizer para o sistema de quanto em quanto tempo ele vai esperar que seja medido aquele contrato. Então, essa forma de medição aí, ela vai gerar um fluxo financeiro, vai gerar um título provisório no financeiro, com a finalidade do fluxo de caixa, né? Então, o que ele está dizendo aqui para mim é que eu preciso dizer para ele de quanto em quanto tempo vai ser gerada essa medição. Vou voltar aqui no alterar. O contrato, enquanto ele estiver no processo de emitida, elaboração, a gente consegue alterar essas informações aqui. Então, vou voltar aqui em outras ações. Ó, opção de incluir cronograma financeiro físico. Ele é financeiro, o físico ele é gerado no momento que o financeiro é configurado. No nosso cenário aqui não tem. Vou colocar aqui, ó, que ele é uma periodicidade mensal, podia ser quinzenal ou condição de pagamento. Outra hora a gente fala sobre condição de pagamento, que é bem bacana também. Vou colocar que esse cronograma deve ser realizado a cada 30 dias, ou seja, a medição vai ser realizada a cada 30 dias, começando a partir do mês 4, que é o nosso mês atual, de 2021, na data do dia, vou botar aqui, dia 13 de 4 de 21. Data da primeira medição, em 6 parcelas. Ok? Condição de pagamento não se aplica. Nesse caso, taxa de juros também não. Vou clicar aqui no salvar. E nós já podemos contemplar aqui, ó, na planilha, tem uma opção de cronograma financeiro, onde agora ele está ali, ó, com a data da competência, ou melhor, com o mês de competência, o valor, saldo ainda, data prevista para medição, né? E se foi realizado ou não. Isso ele vai se repetir por 6 meses. Pronto, agora tendo feito isso, podemos confirmar. Lembrando mais uma vez que ele está falando aqui da minha integração com os planejamento e controle orçamentário. Eu vou fechar aqui. Em seguida, transformar esse contrato em vigente. Atualizações aqui em outras ações, situação, emitido para vigente. Bem, gente, o contrato agora está vigente. Nesse momento, o que a gente pode observar aqui? Algumas integrações, como por exemplo, integração com financeiro, contas a pagar. No contas a pagar, a gente vai observar aí
mais para baixo, mais para o final. Vou filtrar a data aqui, ó. Vou criar um filtro para filtrar a data. Vencimento real, vencimento, título, cadê a data? Quero a data de emissão. Natureza, portador, aqui ó, data de emissão. Botar data de emissão, maior ou igual. Vamos lá, maior ou igual. Vou colocar aqui a data do dia 13. Adicionar, pedir para filtrar aqui. Vou aplicar um filtro aqui, pronto. As minhas 6 parcelas foram geradas aqui. Ó, vencedor. Navegando para a direita o valor, né? São títulos provisórios, esses títulos não podem ser baixados, eles serão substituídos por títulos efetivos no momento que tiver a entrada da nota fiscal. Então, eu vou fechar aqui, ok? Integração aí com o financeiro. E agora, para integrar com o módulo de compras, é no momento que a gente vai fazer valer essa medição. Então, como o contrato tem lá, a gente colocou no tipo de contrato, que ele tem medição automática, ele permite a medição automática, nós podemos fazer o seguinte: olhar a database aqui nesse momento, dia 13/4 nesse exemplo, né? E eu tenho a minha primeira medição vencendo nessa data. Então eu posso usar esse recurso aqui do miscelânea, tá? Processamento, gerar medições. E aí eu vou clicar em sim. Pode observar que não tem nenhum parâmetro adicional, a única validação que ele faz é se tem cronograma ou planilha recorrente com vencimento naquele dia, ele aí gera. Sim. Certo? Ele falou aqui ajuda obrigatória, obrigado, TT. Isso aqui é uma verificação ali de uma rotina do Compass. Então agora eu vou voltar aqui, ó, atualizações, tá? Compras, administração de compras, pedido de compra. Eu vou olhar aqui. Gerou ali, gerou. Ok. Só ele não gerou o meu pedido aqui. 882, não gerou o pedido. Depois eu vou voltar aqui e analisar o porquê que ele não gerou o pedido. Ah, já sei. Vamos fazer essa medição aqui de forma manual. O que deve ter acontecido nesse cenário aqui é a data base com a data da medição lá. Deixa eu voltar. Vou fazer uma medição manual então. Atualizações de contratos. Vou usar aqui nova medição. Incluir. Vou pegar aqui o contrato. Ele não apareceu aqui no cenário meu contrato. Deixa eu usar a rotina aqui do... Bem, pessoal. Vou fazer o seguinte. Para o vídeo não ficar muito comprido por aqui, eu vou fazer um segundo vídeo falando a partir dessa medição em diante. Uma continuação desse, falando da medição em diante. Porque eu ia usar a rotina do nova medição ali, mas enquanto a rotina do medição, que é essa aqui, é uma rotina que foi descontinuada no dia 31 de março, essa rotina aqui ela vai sair de cena, né? Ó, dia 31/3, ó, e vai ser substituída pela nova medição. Mas ainda né, não tem mais funcionalidade. E aí tem alguns casos em que eu preciso fazer alguma parametrização para que essa medição ela analise tudo. Como, por exemplo, na hora que eu incluir, vou dar aqui a competência. Tá? Então, olha o meu contrato, compras, as competências que eu tenho aqui. Ok? Então, vou fazer a continuação do vídeo a partir desse ponto em diante. O intuito aqui nesse princípio era mostrar justamente ali a parte do cadastro, dos principais cadastros que a gente precisa e como transformar um contrato ali em vigente, um contrato fixo com cronograma. Ok, gente? Obrigado. Aguardo vocês aí no próximo vídeo.